Fala, arrematantes! Tudo bem com vocês? Bom, hoje chegou o grande dia em que vamos fazer o fechamento daquela Honda CG 160 Start que eu vendi, tá? Recentemente eu postei aqui na comunidade que eu fiz a venda dela e hoje a gente vai fazer um pente fino aqui, né? Vai, digamos assim, ver realmente quanto eu lucrei, etc e tal. Então fica comigo até o final do vídeo, tá bem legal. Vamos que vamos. Bom pessoal, como vocês sabem, eu fiz uma sequência de vídeo aí, então, comprando uma moto, né? Eu cheguei a comprar e arrematar uma Honda CG 160 Start no leilão. Eu fiz o conserto dela, etc e tal, anunciei e efetuei a venda, né? Algumas pessoas estavam me perguntando aqui, alguns inscritos, até quanto que eu vendia, se realmente tinha um desconto de 30% da FIP, etc e tal. E bom, eu vou trazer aqui para vocês certinho o quanto que eu fiz de renda extra com essa moto, quanto tempo levou, quais foram as dificuldades, tá? Primeiramente aqui eu vou soltar aqui um vídeo e fazendo um comparativo do antes, tá? E do depois dela. Então essa vai ser a primeira parte do vídeo, eu vou fazer esse comparativo aqui, etc e tal. É uns 2 minutinhos, quem não quiser assistir já pode pular, tá? Mas pra quem tá assistindo aí, pra quem é uma pessoa nova aqui no canal e é o primeiro vídeo que tá vendo, vale a pena ver pra você ver como é que foi, que eu peguei ela no pátio e como é que ela ficou pós-concerto, tá? Mas pra quem já acompanhou, quem já viu os outros vídeos, não é necessário, a gente vai direto pro fechamento, porque depois desses 2 minutinhos aí, pouco, eu vou fazer um fechamento aqui, onde eu vou mostrar pra vocês tudo certinho, o quanto que eu gastei, tá? Então vamos lá, roda o vídeo aí.
Bom, pessoal, então agora que vocês viram o vídeo, tá? Eu fiz uma planilha aqui, a gente vai conversar um pouco sobre ela. Bom, vou então compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? E eu já deixei aqui aberto na planilha, então aqui você já tem todos os números. Bom, então vamos lá, tá? Qual que foi o valor de venda dessa moto? Inclusive eu vou achar algum lugar aqui para deixar o recibo, né? Para mostrar mesmo, né? Aqui mata a cobra e mostra a cobra morta, como dizem. Eu fiz um recibo, eu tenho um recibo dela, né? Do dia que eu fui no cartório pra gente reconhecer firme, etc e tal, e tem o valor. Só que o valor fica muito ruim para mostrar para vocês, tá? Então não ficou legal, mas eu vou deixar aqui no canto aqui, depois, se precisar, ou se alguém quiser ver depois, eu vejo se eu posto na comunidade, tá? Bom, então vamos lá. O valor de venda dela, eu vendi ela por 11.200, tá? Foi o valor total que a pessoa me pagou. E eu tive alguns gastos com ela. O gasto de visitação, lembrando que eu peguei essa moto de uma cidade aqui próxima, Rio Claro, né? Fica mais ou menos 70, 80 km daqui. Foi mais ou menos o gasto que eu apurei, tá? O gasto com a retirada é o mesmo da visitação, porque não teve nada mais, simplesmente o mesmo percurso. O valor do arremate mais taxa, 7.350. A documentação, então, eu gastei R$600, lembrando que essa moto aqui eu utilizei aquele despachante do leiloeiro, tá? O conserto, 1.312, também foi um valor que eu paguei à vista para conseguir um desconto. Eu deixei aqui linkado alguns vídeos para vocês terem, né, a ordem cronológica certinho. O anúncio feito no OLX e no Webmotors, tá? Ficou esse valor. Então eu totalizei um gasto aí de R$ 9.420,80. Quando eu fizer o valor de venda, 11.200, menos todos esses gastos, me rendeu um lucro aí de R$ 1.821, tá? Então o que é legal falar? Vocês podem ver que eu fiz a venda dessa moto e obtive um lucro aí de aproximadamente R$ 1.800, certo? Uma coisa que um inscrito aqui me perguntou, etc e tal, falou, pô Pedro, mas quanto que você vende um veículo de leilão aí? É mais ou menos, eu ouvi dizer que tem um desconto de 30% em relação ao valor da tabela FIP, e aqui eu resolvi colocar essa conta só para mostrar para ele aqui, ó. Pô, como vocês bem podem ver, a FIP desse veículo hoje, ela é 12.456, tá? E eu vendi ela por 11.200, eu também não fiz nenhuma forma de parcelamento, não aceitei nenhuma troca, então nesse caso aqui o cara me pagou em dinheiro, o que dificulta um pouco a venda, né? Quem tá nesse meio sabe que dificulta. Se você tiver a possibilidade de trocar, ou então oferecer alguma forma de parcelamento, seja em maquininha de cartão, eu já ouvi falar de algumas pessoas que parcelam em precatória também, enfim... Facilita muito a venda, né? Porque é difícil quem tem aí R$11.200 para dar logo de uma vez. Mas foi o jeito que eu fiz. E ainda assim, ó, eu consegui, se vocês forem ver a porcentagem que eu peguei aproximadamente um valor de 90% da FIP, tá? Vendendo um veículo à vista, no dinheiro, né? Ele me pagou uma parte em dinheiro, uma parte em depósito, mas enfim, no dinheiro, né? No cash, digamos assim. E eu tive uma margem aí de lucro de 19%. Então vamos arredondar aí mais ou menos 20% de lucro, tá? Aliás, de lucro não, de margem de lucro, aproximadamente 20%, o que eu considero uma boa margem, por quê? E aí que é interessante a gente conversar, tá? Eu vou voltar aqui minha tela, deixa eu voltar aqui, só pra gente bater um papo sobre isso. Porque eu acho que essa margem de lucro é interessante, tá? Porque, veja bem, essa moto aí realmente ela demorou mais ou menos uns 70, 75 dias do momento da visitação até o momento da venda, tá? Que pode parecer aí um período longo. Só que o que é interessante de falar, eu tive muito pouco trabalho em si, né? Realmente de pegar na enxada, digamos assim, com essa moto, tá? Como vocês sabem, por exemplo, eu fiz a visitação, então, que custou algumas horas de algum dia meu, etc e tal. Depois, no dia do leilão, foi online só, então eu só tive que ficar na frente do computador para fazer o arremate. No dia da retirada, eu simplesmente fui lá, retirei a moto do pátio e deixei na oficina. E aqui é até um ponto interessante de falar, tá? Eu fiz aí uma margem, né, um lucro de R$1.800. E um inscrito até comentou, pô Pedro, mas você tinha que botar a mão na massa, né? Você conseguia reduzir esse valor. E é verdade, esse cara tem razão. Eu conseguiria reduzir sim esse valor, tá? Algumas coisas aí, obviamente, a oficina tem que tirar o dinheirinho dela também. Porém, eu quis mostrar para vocês que é possível fazer esse trâmite mesmo sem ter muito tempo e sem ter muito conhecimento, tá? Então esse foi o meu objetivo com essa série de vídeos. E como vocês puderam ver, acabou dando tudo certo, tá? Então teve esse trabalho, né, de retirar a moto do pátio e levar até a oficina, lembrando que eu poderia sim, se eu quisesse ter até pagado ou combinado com um amigo para ele ter feito isso para mim, não precisaria despender o meu tempo. No entanto, eu tô colocando aqui. E depois eu tive mais um tempo para tirar a moto da oficina
e fazer o anúncio dela, né, e o dia da venda. Mas se você for colocar tudo isso aí, sei lá, somado em horas que eu gastei realmente, né, focado nesse serviço, é como se eu pegasse, eu gastei, sei lá, 1 hora num dia, mais 1 hora e meia em outro, mais 2 horas em outro. Se você somar, não acho que deu 10 horas aí, entendeu? O tempo é longo, falando assim, de 70 dias, parece muita coisa, mas nesses 70 dias, realmente foram poucos os dias que eu tive que realmente, efetivamente, estar lá focado no negócio. Foi mais ou menos um negócio que foi acontecendo. Por exemplo, só um exemplo aqui para exemplificar. Eu deixei na oficina e ficou acho que 1 semana lá. Essa 1 semana, cara, eu nem fui atrás da moto, até, digamos assim, esqueci dela, né? Deixei ela lá, eles me avisaram, ó, Pedro, tá pronto. Retirei, fiz um anúncio e acabei vendendo. Eu vou pedir para vocês então fazerem o seguinte, deixar aqui no comentário se vocês acham que foi um bom negócio ou não, se vocês acham que esse valor é de 1.800 de lucro e uma margem de 20%, se foi legal, se vocês acharam que é muito tempo, etc e tal. E bom, esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que tenham gostado aí, eu vou trazer mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? É muito importante. Deixa o like nesse vídeo também, ajuda ele a chegar para mais pessoas. É isso aí, até uma próxima. Muito obrigado.